Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly, nesse domingão, dia 23 de fevereiro de 2025, trazendo as informações diárias aí para vocês sobre o Flamengo. Então já vai deixando o seu like, se inscreva e ative o sino, galera. Estamos de volta, fã de esportes. Bora lá então, a gente começa falando sobre o Flamengo, que é o campeão da Taça Guanabara. A gente já coloca os gols na tela para você. Essa partida terminou em 5-0, era Flamengo e Maricá. E nós tivemos gols de Gerson, Léo Ortiz, Arrascaeta, Luiz Araújo e Matheus Gonçalves. Muitos gols nessa 11ª rodada para o Flamengo, garantindo assim a sua vitória na Taça Guanabara, passando em primeiro ali na classificação dessa primeira parte do Campeonato Carioca. Só um time jogou, né, Nath? Só um time jogou, só o Flamengo jogou, o Maricá não conseguiu. Você olha o mapa de calor da partida, o Maricá praticamente não fez nem cosquinha, né, na área do Flamengo. O destaque desse jogo para mim, o Gerson, que jogou uma barbaridade, jogou muito, mais muito. E a preocupação pro Felipe Luiz é o Everton Cebolinha, né? Que sai, tudo bem que o Luiz Araújo entra, faz o gol, mas o Everton Cebolinha entra, se machuca, estava bem também no jogo. O Wesley ele poupou, né? Entrou com Varela, um time pinta aí, pode ser o campeão, né, desse Carioca. É isso, estamos olhando aí os melhores momentos, os gols dessa partida, o Flamengo cravando a sua vitória, não só no jogo, mas também podendo levantar a vitória, né, na verdade, da Taça Guanabara, essa conquista para o Flamengo. Tá aí o gol de Luiz Araújo para você na tela, Fã de Esportes. Esse gol foi o penúltimo ali, antes do quinto, que sai dos pés do Matheus Gonçalves, que você já está vendo na tela também, como foi construída essa jogada. E claro, a finalização começa com ele, tem uma tabelinha ali e ele faz o gol logo na sequência. Tá aí na tela para você. Então, Fã de Esportes, 5-0 para o Flamengo, conquistando a Taça Guanabara. A gente mostra também números dessa partida, a dominância, na verdade, do Flamengo em cima do Maricá. Tá aí na tela, finalizações do Flamengo. É chocante o número de finalizações em relação ao Maricá, 19-4, finalizações certas, 9-0. E eu queria saber de você, Silas, quando a gente olha para esse Flamengo, é claro que a gente está em início de temporada, mas já dá para a gente entender um pouco mais como os times estão vindo. E eu quero saber a sua opinião, se você acha, de fato, que o Flamengo hoje, olhando para todos os outros elencos, aí eu não estou falando só no Rio de Janeiro, mas Brasil afora, se o Flamengo tem o melhor elenco, se tem o melhor time, está meio mais construído da forma como está jogando. Eu acredito que sim, Natasha. Mesmo tendo um treinador novo, mas que já foi campeão na base, já termina o ano campeão, começa o ano campeão, ou seja, com todo o apoio, não só do grupo de jogadores, mas diretoria, torcedores também. E quando a gente vê as entrevistas, né, eu sempre falo, é Felipe Luiz, né? Eu sempre confundo com Luiz Felipe Luiz. Quando a gente vê as entrevistas dele, ele falou que não ia matar os jogadores na parte física. Ele falou que se tivesse que colocar o cargo dele à disposição, ele colocaria, mas ele ia fazer a coisa certa. Então ele rodou o grupo, o trabalho, fez bem a gestão da carga física dos jogadores e principalmente, ele falou, entrou em campo, a dinâmica tem que ser a full, tem que ser a 1000 por hora. E é isso que a gente vê o Flamengo. A gente não vê um Flamengo desistindo depois que faz 2-0, depois que faz 3-0. Você falou de início de temporada. Às vezes o time faz 1-0, 2-0 e começa a tocar a bola, vai lá para o meio campo para atrair o adversário, para depois jogar no contra-ataque. Não, o Flamengo tem uma forma de jogar, o treinador tem uma filosofia de jogo e acho que é isso que está encantando todo mundo e é o que todo mundo tem falado sobre ele, que é assim, dos mais promissores, né, possíveis aí. Eu gosto quando você fala sobre essa questão de rodar elenco, né? Porque a gente percebe de fato que o Flamengo não são apenas os 11 que estão ali dentro de campo, e sim um elenco como um todo que é completo. E aí, quando você tem essa rodagem de elenco, você consegue trabalhar melhor seus jogadores e eles ficam mais bem entrosados entre si. E aí, podendo trabalhar isso dentro do campeonato estadual, prevendo aí o que vai vir de calendário para o restante do ano, é excepcional. E claro, a gente escuta então o técnico do... Pelo jogo, pelo futebol apresentado e principalmente pelo que os jogadores
desfrutaram e se divertiram dentro do campo, né? Porque é um das coisas que eu peço muito, porque o futebol tem que ser jogado com prazer, com alegria, e eles estão num momento de confiança muito grande, estão num momento de forma muito bom, e se nota dentro do campo, né? Como eles se conectam, como estão essas relações cada vez melhor. Obviamente que temos muitas coisas que ajustar, mas ganhar não é fácil. Ganhar, independente do adversário. Eu não lembro de outro time ter feito tantos gols no Maricá, não lembro de outro time ter tanto volume, tenha tido tantas chances de gol. E até então o Maricá, se eu não me engano, teve 3. O elenco irá dar muito trabalho no Mundial aos times europeus. Eu acho que os bichos papões, é complicado. Mas eu acho que esse time voando, esse time faz frente ao Chelsea. Sim, não acho o Chelsea essa Coca-Cola toda. Rodrigo Santos, acho que o posicional que o Felipe pratica pede que haja jogadores nas posições com uma constante troca de posições e movimentos coordenados. Isso não tem nada a ver com posicional, né, gente? Isso não tem nada a ver com posicional. Everton Luiz Mansur. Precisamos mesmo de reforços? O que temos não está bom? Depende do reforço. Eu acho que um reforço como o Jorginho, se viesse... Eu hoje ouvi falar, mas a gente ouve falar muita coisa, né? Eu ouvi falar do Bernardo Silva, do City, que também vai largar do City no meio do ano. Enfim, eu espero que o Boto nos surpreenda favoravelmente. O Orlando Janadon diz que o melhor momento do vídeo, da live, é o vídeo da Insider. Orlando, me diz se você ouviu o som da Insider. Eu estou preocupado. Eu não consegui ouvir aqui. RMP, o que dizer do Lohan? Já mostrou qualidades, mas o que aconteceu para ele subir? Ele não quer porra nenhuma com nada. Você tem informações dos bastidores? Tem. O comportamento dele extracampo não é compatível com o talento que ele tem. Com essas contusões, poderia ser aproveitado, mas já saiu informação que o Flamengo quer vender. Esquece o Lohan, André. Esquece o Lohan. O Flamengo não quer usar o Lohan. Essa que é a grande verdade. Deixa eu ver aqui se alguém me fala da questão do vídeo da Insider, se estava com som ou não. Agora estou preocupado. Só um minutinho, minha gente. 9%. O Arrascaeta tem 22%, o Luiz Araújo tem 18% e o Léo Ortiz, 11%. Continue votando, nós já temos mais de 2.200 votos na enquete. Continue votando, porque o seu voto é muito importante. Só um minuto. Vamos lá, então, aqui, meus amigos. O Robson Maciel diz assim: todo mundo reclama do excesso do número de partidas no Brasil. Mas vamos ser sinceros, como é triste um meio de semana sem um jogo do Mengão. Mas aí, Robson, eu concordo com você. Mas, porra, é um absurdo de jogos. É um absurdo. E tem períodos, principalmente o Campeonato Brasileiro, quando começa, porque aí você tem os jogos... Quando você não tem Copa do Brasil e Libertadores, você tem jogo do meio de semana do Campeonato Brasileiro. E aí, amigo, não há elenco que resista. Por isso mesmo, eu acho que o Felipe Luiz está mandando muito bem nesta minutagem. Semifinal agora, que por enquanto é contra o Vasco, mas nós só vamos saber exatamente contra quem é a partir dos jogos de amanhã. Os jogos de amanhã ainda vão decidir, né? Eu estou querendo o Fluminensezinho, o Fluzinho do Ilan, para dar uma chapuletada neles, que nem a gente deu no ano passado. Mas, enfim. O Renato Macedo diz aqui: drible do Luiz Araújo é de futsal, quem jogou sabe. O Robson Maciel diz: e o Gabigol, hein? Continua com a sua sina dos últimos 2 anos, é incrível. Não teve lesão, parece que desaprendeu a jogar. Não é desaprendeu a jogar, não, Robson. É porque ele não se cuida, cara. O Gabigol, desde que fez o segundo gol dele numa final de Libertadores, na verdade, o segundo gol numa final com título, né? Ele fez 2 numa final com títulos, 1 numa final derrotado, entregada do Andréas Pereira, e 1 na final vitoriosa contra... Desde aquela época, ele parou de ser um atleta profissional. Essa é a grande verdade. Ele parou de se cuidar. Aí não treina mais? Treina. Mas ele passou a viver muito mais o bagaço, a noite, as namoradas e outras coisas mais, excessos, que são... Não é que é absurdo ele fazer isso, os excessos é que são absurdos. O cara da idade dele, a fama que ele tem,
com o assédio que ele tem, claro que ele vai namorar. Claro que ele vai, eventualmente, à noite, mas não pode ser toda hora. Não pode ser toda noite. Não pode ser até altas horas da madrugada, porque senão o corpo cobra seu preço. O corpo cobra seu preço, é simples assim. E é o que nós estamos vendo o Gabriel. O Gabriel, hoje em dia, é um atleta mal fisicamente. E aí a gente vê essas coisas horrorosas, entendeu? Não conseguir dominar a bola, com o gol vazio chutar em cima do zagueiro, e por aí vai. Robson Maciel, se o Arrasca e o De La Cruz conseguirem se condicionar fisicamente e o time não sofrer demais com longas lesões, passo a acreditar que podemos ganhar todos os títulos que vamos disputar na América. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não acho impossível o Flamengo ganhar os títulos. Todos. Mas os outros vão se reforçar e vão se reforçar muito. Esse início de temporada do Flamengo está fazendo todo mundo ficar com o olho assim. Ó. O Palmeiras agora resolveu abrir os cofres para trazer o Vitor Roque de qualquer maneira. Trouxe o Maicon, lateral de perna esquerda. Já contratou o Paulinho, que só vai jogar mais lá pro meio. O Paulinho vai voltar mais ou menos junto com o Pedro, né? Mas o fato é que todo mundo vai se reforçar. Vai ter muito time forte. O Santos vai botar dinheiro também para trazer jogador. O Corinthians tem um time titular forte. Então, eu acho com toda sinceridade que o Flamengo ganha o Brasileiro. Se me dissesse assim, faz uma aposta, Renato. Pega uma grana sua e faz uma aposta no Flamengo. Eu digo, Flamengo campeão brasileiro. Porque esse premia a regularidade. E eu não vejo nenhum elenco, pelo menos até agora, sequer próximo do elenco do Flamengo. Jogando bem como o Flamengo está jogando e com um elenco farto. A garotada está entrando bem. A garotada entrando bem torna esse elenco ainda mais poderoso. Então, eu acho que o brasileiro, não vou dizer a você que é favas contadas, porque nada é favas contadas. Mas é um título que eu diria que é bem provável. Não é bem possível, é bem provável. Agora, quando você vai para os mata-matas, principalmente mata-mata de Libertadores, você pode dar azar um dia infeliz, você perde e é eliminado. Pode ganhar mais de um título? Pode. Pode ganhar a tríplice coroa real, que ninguém ganhou até hoje? Pode. Mas pode perder também. Mas eu acho que, com certeza, um grande título, talvez 2, o Flamengo ganha. Dudu Campos diz, como é bom ver o Flamengo jogando onde andam os passadores de pano do Tite. Isso aí é. Rapaz, sinceramente, eu acho que a coisa mais desmoralizante para o Tite, desmoralizante mesmo, foi o sucesso do Felipe Luiz. Tão imediato e tão rápido. Que se dissesse, não, depois do Tite veio o Filipão. O Filipão também não deu bem. Depois do Filipão veio, sei lá quem. Aí chegou o Felipe Luiz. O Felipe Luiz acertou. Então teve várias etapas. Não. O Tite saiu e entrou o Felipe Luiz. E a diferença e o sucesso foram imediatos. Imediatos. É tipo assim, olha, eu tenho um carro que é gasolina só, não é álcool, e eu estava abastecendo com álcool, e o carro engasgava, o carro era uma merda. Aí um belo dia, no frente disse, mas meu amigo, esse teu carro não é híbrido, você não pode botar gasolina álcool, é só gasolina. Aí o cara botou uma gasolina e o carro saiu voando. É o caso do Tite. O Felipe Luiz é a grande desmoralização da carreira do Tite. Mais até do que os fracassos nas duas Copas. Que eu acho que as duas Copas dele foram horrorosas. As eliminatórias, não. Nas eliminatórias ele ia muito bem. Principalmente na primeira, ele foi brilhante. Pegou o time do Dum em 6º lugar e terminou em primeiro disparado. E com o time jogando bem. Na segunda também, ele não foi mal. Agora, nas Copas eu achei ele bizarro, bizonho. Mas no Flamengo foi o pior trabalho da vida dele, cara. O Flamengo é o pior trabalho da vida do Tite. Cada vez mais evidente com o sucesso do Felipe Luiz.
com os mesmíssimos jogadores. Com os mesmíssimos jogadores, gente. Isso é desmoralizante. Isso é totalmente desmoralizante. Diz aqui o Romero Aquino, mestre Renato, Mengão campeão em ritmo de treino. Hoje foi ritmo de treino, né? Todos jogaram muito hoje. Abraço de toda Manaus para você. Ô, Romero, abraço para Manaus aí, terra boa, terra muito boa. Diz o Robson Maciel, só não seremos favoritos no Mundial e em uma possível final do Intercontinental. Olha só, o problema é que para jogar a final do Intercontinental tem que ganhar a Libertadores, né? Acho que ele tem condição de ganhar, temos, mas não é certo, né? Líquido e certo. Mas eu fico pensando aqui o seguinte, se o Flamengo jogar a final do Intercontinental, se esse Flamengo do Felipe Luiz for a final do Intercontinental, eu não acho impossível ganhar, não. Não sei quem vai ser o adversário. Pode ser o Real Madrid, mas aí é um jogo só, cara. É um jogo só. O Flamengo contra o Liverpool, cara. O Flamengo, se o Lincoln mete aquela bola, era pênalti, cara. Era pênalti. Nós levamos o Liverpool à prorrogação, o grande Liverpool. Agora, o campeonato mundial, o mundial de clubes, como eles chamam, aí é fogo, né? Porque aí você tem que sair derrotando uma série de gigantes europeus. Aí é mais difícil, né? Boa noite, Renato. O que você acredita a perda do título carioca de 95? Soberba, já ganhou? Ou você sabe alguma história do vestiário? Cara, ele Flamengo num jogo contra uma equipe bem inferior para ganhar a Taça Guanabara, para ser campeão. É mais uma taça importante para o Flamengo. Ganhar uma taça, mais uma taça para o currículo do Felipe Luiz. Ah, mas é a Taça Guanabara, é superestimada. Paciência, meu irmão. Paciência, a Taça Guanabara. Eu cresci com a Taça Guanabara sendo muito importante. Eu cresci assim e a considero muito importante. É óbvio que o objetivo do Flamengo não é ser campeão da Taça Guanabara, né? Nem campeão carioca apenas nessa temporada. É muito maior. O Flamengo pleiteia algo muito maior ao longo dessa temporada. E acho que vai ser campeão de algo grande. Acho que vai ser campeão de algo grande. Acho que o 2025 do torcedor do Flamengo será muito feliz. Muito feliz mesmo. Né? O Lucas Silva está falando aqui que acha que vai ser Fla-Flu na semifinal. Não sei. Se o Vasco ganhar o Botafogo, eu acho que o Botafogo vai com o time reserva amanhã. A grande chance de ser o Vasco. O Fluminense vai ganhar do Bangu, né? O jogo é às 6h30 também. Mas acho que a chance grande é de o Vasco ganhar do Botafogo. O Vasco não está jogando nada, mas eu acho que é a maior possibilidade, ser Flamengo e Vasco. E do outro lado, Volta Redonda e Madureira, né? Madureira vai jogar contra o Nova Iguaçu. E aí a gente vai ver, né? O Nicolas Bolzan está falando que o maior mérito do Felipe Luiz é mudar o time muito bem. Ele mexe muito bem durante o jogo, né? Como está falando o Nicolas por aqui. Ele mexe muito bem, cara. Ele fez mudanças boas hoje, né? Botou o Onossian, botou a garotada para jogar, botou o João Vitor, né? Uma série de coisas, uma série de jogadores bons. Marco Antônio Martins está me perguntando se eu vejo algo no time do Flamengo e ainda precisa melhorar. Você pode melhorar, né, cara? Mas perde muitos gols. Mas isso não é uma novidade, né? Não é um privilégio, entre aspas, do Flamengo do Felipe Luiz, né? É um Flamengo que perde muitos gols desde sempre. Desde essa arrancada que começa em 2019, é um time que perde muitos gols. Acho que isso precisa melhorar. O Calixto Neto está em Natal, no Rio Grande do Norte, o time do Felipe Luiz joga futebol. Joga bem esse negócio chamado futebol, né, Calixto? Joga muito bem, cara. Muito legal ver esse Flamengo jogar. Acho que o Flamengo, repito por aqui, eu não quero iludir ninguém, falar, o Flamengo vai ganhar, coisa que é bravata falar sobre isso, né? Mas acho que esse Flamengo briga por coisa muito grande mesmo nesse ano. De verdade. Deixem likes, hein, galera? A audiência está caindo por aqui, mas deixem likes. O Emage está mandando uma mensagem, membro do canal também. Seja você também membro do canal, você que sempre está por aqui na live e tal. O time tem jogado muito bem, é fato. Contudo, não esqueçamos que é apenas o estadual. Claro, ano passado ganhamos esse mesmo campeonato sem sofrer gols. Depois a temporada foi aquém. Mas é lógico, né?
O câmera de segurança ABC está falando que foi um treino de luxo. Foi um treino de luxo. Foi um treino aberto, né? Com o público pagando ingresso. O Flamengo já levantou a taça, daqui a pouco vai começar a entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz. O João Henrique está falando que a saída do Gabriel melhorou a mente da Gávea. O EM-Man está falando que a carochinha engana, né? Ninguém vai se deixar enganar para o campeonato estadual. Ficar satisfeito só para o campeonato estadual. É óbvio que não. Se o Flamengo termina o ano só conquistando o campeonato estadual, que eu acho que vai ganhar, é pouco. É pouco. Boa noite, Eduardo Teodoro. Terceiro título do Filipinho. Estou otimista para este ano. Eu também. O Emage está falando de todo modo, o trabalho do Felipe Luiz tem sido muito consistente e parece promissor. Todos os jogadores têm jogado bem. É verdade. O Alexandre Costa está lembrando aqui que o Felipe Luiz está usando o estadual como uma pré-temporada, como deve ser utilizado. Ele já falou sobre isso, que não vai estourar ninguém no estadual, né? E os jogadores estão se machucando, né? Ainda assim, é uma sequência de jogos muito grande. Agora vai ter o intervalo de uma semana, teve o intervalo de uma semana, então está para melhorar o pessoal e tal. Mas o importante é frisar que esse time do Flamengo não deve estar no auge, na plenitude da forma física, agora, cara. Tem de estar lá para frente. Em outubro, em novembro. Aí é que a gente vai ver, de fato, né? O Hugo Gomes ganhou mais uma Copa Mickey. A temporada vai começar em março. É verdade, cara. A temporada começa em março. Mas enquanto vai disputando as partidas, é a camisa do Flamengo que está em campo, Hugo, né? Diante de uma torcida que pagou ingressos caros, aliás, para assistir ao time. E, cara, tem que representar. Tem que fazer gol. A torcida pediu mais um quando estava 5-0, né? O Eduardo Teodoro está pedindo para eu comentar o golaço do Matheus Gonçalves. Pô, foi um golaço, como você falou, né? Uma jogada de Harlem Globetrotters, né? Me motivou até a falar sobre os Globetrotters no início da live, né? Não sei se você pegou, Eduardo, você entrou depois, mas eu falei sobre os Globetrotters, né? Aquele grupo, aquele time que fazia apenas exibições de basquete, o time do Harlem, em Nova York, né? Foi um lance de Globetrotters, cara, de caras que se divertem jogando. Foi lindo. Foi muito lindo, né? O câmera de segurança ABC está falando que esse Matheus Gonçalves está jogando muito. Está, de fato, né? Acho que o Felipe Luiz até tem conhecimento para tirar o melhor desses caras. Matheus Gonçalves, o Alan Cian, está recuperando o Alan, né? O Alan tem feito aí um campeonato estadual bom, né? O Cybersegurança está falando aqui, não importa qual competição seja, o Flamengo está participando, tem que ganhar isso, independentemente do time. O Ribas está falando, sabemos que foi o Maricá, mas foi um absurdo, cara. O Flamengo jogou muito. O Flamengo está jogando muito. Contra o Vasco foi um passeio, eu acho que a tendência é melhorar, cara. A tendência é melhorar, né? Quando o Pedro voltar, esses caras, esse time vai voar, cara. Eu espero. Pode ter certeza, torcedor do Flamengo, esse ano, penso eu, que você vai comemorar algo grande. Algo grande. Libertadores ou Brasileiro, de repente as duas. Porque o Flamengo desenha, rascunha uma temporada vencedora, cara, vitoriosa. Maldini Gonzaga, em Campo do Brito, Sergipe, flamenguista, boa noite. Boa noite a você, Maldini. Um abraço, meu amigo. Grande abraço. Maldini, né? Nome do grande lateral esquerdo do Milan, da seleção italiana, também que depois jogou como zagueiro, né? Por favor, deixem likes nesta live e mandem superchat para a gente, para ajudar na pizza, né? Por favor. Esse time do Maricá é muito melhor do que aquele Corinthians que o Corinthians jogou na quarta-feira. É melhor. Aquele time do Corinthians, a Universidade Central, é uma piada, né, cara? O Anderson Lopes está bem otimista. Esse ano ganhamos Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e Super Mundial. Cara, é importante frisar que esse Super Mundial não pode ser encarado, na minha modesta opinião, tá? Quero ouvi-los. É um barato disputar esse Mundial.
mas não deve ser encarado como a joia da coroa da temporada, né? Não pode ser encarado dessa forma, tá? Ainda precisa brigar de forma mais enfática pelo Campeonato Brasileiro. E o Boto já falou, inclusive, em entrevista à CNN, que o Campeonato Brasileiro é a prioridade, né? E eu acho que o Flamengo tem que disputar o Campeonato Brasileiro, que não acontece desde 2020. O Flamengo não tem disputado o Campeonato Brasileiro. Precisa disputar como protagonista que é, como o maior time do futebol brasileiro que é. Né? Não dá para entrar para participar, como vem acontecendo ultimamente, para priorizar outras competições, como a Copa do Brasil. É um barato ganhar a Copa do Brasil, é evidente que é. Mas não pode priorizar a Copa do Brasil em detrimento do Campeonato Brasileiro. Deixa eu ler aqui o Mirlon. Enfim, foi colocado o que sempre sonhei no Flamengo. Um treinador que coloca o seu time em A e B para jogar da mesma forma. Isso é um trabalho de mestre. Está empolgado aqui o Mirlon. Deixa eu ler o Ricardo. Alexandre Teixeira da Cruz. Se o Flamengo abrir 10 pontos no Brasileiro, nenhum time vai conseguir chegar. Eu acho que não também. O Augusto Biassato está com a gente também. Calma, rapaziada. Ano passado com o Tite foi a mesma coisa. A temporada é longa. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. É verdade. Não dá para se iludir com o Campeonato Carioca, cara. Hoje tem Calabresa, mandou aqui o meu querido amigo Christian Lopes. Valeu, Christian. Muito obrigado, meu irmão. Beijo para você e para o Arthurzinho, tá? Espero que você tenha curtido a camisa que eu mandei para você. O Renato está comemorando aqui o golaço do Matheus Gonçalves. O Eduardo Teodoro, as prioridades nesse ano serão Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Mundial nessa ordem. Acho que é por aí, né? Tem um acordo. Brasileiro não ganhamos há 5 anos. Para o tamanho do orçamento do clube é inaceitável. Concordo com o Emage. Temos que voltar a ganhar o Brasileiro e também voltar a disputar decentemente uma Libertadores. Concordo com tudo que você está falando, viu, Emage? Concordo com absolutamente tudo que você está falando por aqui, meu amigo. Thier, sempre com a gente também. Vamos deixar likes, hein, pessoal, na live. O like ajuda a live a bombar mais. Né? Título merecidíssimo na pré-temporada do Felipe Luiz sobre equilibrar e dosar a equipe. O Augusto Miassato está perguntando se o Flamengo vai manter a mesma intensidade. Acho que sim, cara. Acho que sim. Acho que vai ser um time que vai ser intenso. E a intensidade, cara, é um termo muito utilizado hoje, até como muleta por alguns comentaristas, mas intensidade diz respeito a muita coisa. Acho que você está se referindo à marcação-pressão no campo do adversário, né? Eu acho que vai sim. Eu acho que vai sim. Câmera de segurança ABC, faz quanto tempo que você não vai ao Maracanã? Cara, deixa eu lembrar aqui. Desde antes da pandemia. Certamente. Ah, não! Foi ao Maracanã depois. Nossa, cobri pelo Band Esportes, né? A final do Campeonato Carioca de 2023. Tá? Sérgio Baima está com a gente, feliz da vida. O Alan conseguiu perder o gol na marca do pênalti. Não foi um gol perdido, né, Renato? Eu acho que malhar o Alan por causa disso é demais já também, né? Ele teve a oportunidade, chutou, e o zagueiro do Maricá acabou cortando a bola ali em cima, né? Não acho que tenha sido um vacilo do Alan, não. Acho que foi legal que ele esteve ali para completar para o gol, né? É um jogador que não marca gols, não marcou gol ainda com a camisa do Flamengo, né? O Alexandre Costa falando, concordo que não dá para se iludir com o Carioca, porém esse time treinado pelo Felipe Luiz é mais promissor do que o do Tite. Sem dúvida nenhuma. Acho que não tem comparação em termos de expectativa, né, entre um e outro. Não tem comparação.